Deus, meus irmãos, sexto dia da campanha, abra sua Bíblia no livro de João. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão conosco pela primeira e segunda vez também, que talvez não foi pego o seu nome. Você é muito bem-vindo no nosso meio, viu? João capítulo 8. Tem algumas semanas que eu venho falando com o Nicolas. Sempre quando eu falo Nicolas, eu lembro do Nicolas Cage. É Cage? Sei lá o nome dele. Cage? É, Cage. Mas o Nicolas que cantou aqui, irmãos, é uma bênção ou não é, irmãos? Tem uma unção ou não tem? Deus continua usando a vida dele. E aí, quando ele foi cantar, confirmou a palavra. O Espírito Santo está aqui trabalhando, meus irmãos, desde o começo do culto, amém? João capítulo 8, nós não vamos exatamente no texto, que seria o verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas nós vamos mais uma vez pensar um pouco a respeito da mulher adúltera. João capítulo 8, verso 1. Eu lembro há pouco tempo, eu estive pregando, ministrando essa palavra, e durante essa semana Deus falou comigo a respeito desse texto. E é engraçado, irmão, porque eu estou correndo tanto, e Deus falou comigo a respeito desse texto, foi falando, e o Senhor falou de uma forma diferente do que eu preguei. E aí, quando eu lembrei que eu tinha já ministrado essa palavra, eu fui para o esboço bíblico da pregação, e Deus hoje tem uma palavra para falar ao nosso coração. Amém, meus irmãos? Quem está com a Bíblia aí, diga glória a Deus. Quem está sem a Bíblia, fique perto de um irmão aí, ajude alguém, irmãos, que está sem a Bíblia. Isso, ou baixe o aplicativo no celular. A minha esposa disse aqui. Se você não sabe, pede ajuda para a pastora. João capítulo 8. Coloque seu olhinho na Bíblia, acompanha do verso 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelo mais velho até o último. Ficaram só Jesus, a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu
também te condeno. Vai-te e não peques mais. Feche os seus olhos comigo, amado irmão. Pai, estamos aqui diante da sua presença e queremos glorificar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito, falado, desde o início, Senhor, deste culto. Glorificamos o teu nome por sua obra maravilhosa. Ó Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está executando aqui nesta igreja, eu quero louvar o teu nome, quero bendizer o seu nome. Senhor, esta é a sua palavra, eu sou apenas um instrumento que o Senhor escolheu para usar nesta noite. Então, Senhor, como uma ferramenta em tuas mãos, usa para a glória do teu nome. Todo impedimento, toda obra contrária, toda distração, Senhor, que tenta com que essa palavra, Senhor, não chegue ao coração, aos ouvidos dos teus filhos, ao coração dos teus filhos, seja desfeito nessa noite, em o nome de Jesus. E que a sua presença, Senhor, tome este lugar e vidas possam ser alcançadas, transformadas, restauradas, para a glória do teu nome. Senhor, nós colocamos diante do Senhor e pedimos a sua bênção, amém, e graças a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos. Esse texto é um texto muito pregado e bem conhecido, meus irmãos. Já foi feito alguns filmes da época de Jesus, e em alguns desses filmes acontecia esse episódio, que era essa mulher trazida no ato de adultério. Eu quero trazer você a esse texto para que você conheça um pouco o que estava acontecendo aqui. Os escribas e fariseus eram doutores da lei, e é bem claro que eles estavam tentando pegar Jesus em alguma acusação. Primeiro porque eles se sentiam aqueles que comandavam a religião de Israel. Então, tanto os escribas quanto os fariseus, quando há algum rumor ou rumores de alguma religião chegava em Israel, eles eram os primeiros a pesquisar, a ir em cima e ver o que está acontecendo. E não foi diferente com Jesus, meus irmãos, porque o Messias estava prometido pelos profetas, sim ou não? E todos estavam aguardando, e de repente se escuta que o Messias chegou. O Messias estava entre os judeus, e esse aqui era o momento onde o Império Romano dominava Israel. E nesse momento Israel estava passando por muitas privações. Quem dominava Israel eram os romanos. Tudo era regido pelos romanos. E Jesus chega nesse momento de sofrimento, de dor. E para muitos judeus, aquele era o momento da salvação. Opa, Jesus chegou. Porque os judeus achavam que Jesus viria com um poder bélico, com um grande exército. Ele dominaria o Império Romano, livraria os judeus daquele momento de sofrimento. Mas não, vem Jesus montado no que, irmãos? Num jumentinho. Vem Jesus, meus irmãos, com grande amor e humildade. E esse era o momento que estavam vivendo, que se passa esse texto. E o que acontece, meus irmãos? Estão lá os escribas e fariseus tentando acusar, pegarem Jesus em alguma falha. E você vai perceber nos capítulos anteriores que eles tentam por várias vezes, não conseguem, ao ponto de chegarem a conversar e falar: não tem falha, nós não conseguimos pegar algo dele. Até que chega este momento e eles já estão com uma mulher que foi pega no ato do adultério. Não se sabe, alguns historiadores dizem que eles forjaram aquela situação, pegaram uma mulher que já tinha uma situação assim e levaram até Jesus, mas não há como comprovar isso. O que nós conseguimos entender é que eles já estão lá e agora estão com aquela mulher e estão diante de Jesus. E no que é que eles queriam pegar Jesus? 3 situações aqui críticas para Jesus, presta atenção. A primeira, se Jesus falasse assim: olha,
A lei não diz que essa mulher deve ser apedrejada? Então apedreja ela. A Bíblia diz que aqueles que pegaram ela no ato seriam os primeiros a dar a pedrada. Então seriam os escribas e fariseus. Mas não era só os escribas e fariseus que estavam lá. Preste atenção. Lá estavam os escribas e fariseus, lá estavam os homens que acompanhavam, lá estavam alguns discípulos, e lá também estava uma multidão. E parece, irmãos, que é incrível. Quando é para ajudar, aparece pouca gente, não é assim? Agora, quando é para apontar, quando é para jogar pedra, aí, irmãos, não é só os escribas e fariseus que abaixam para pegar pedra. Todo mundo quer pegar sua pedrinha, ó. Pensa, irmãos, uma multidão enfurecida. A mulher que era pega no ato do adultério, a primeira coisa que acontecia com ela, presta atenção, ela era toda rasgada, sua roupa, ela ficava seminua. Muitas mulheres de Israel, quando era pega no ato do adultério, acontecia isso, e depois eram apedrejadas até a morte. Só que, segundo o livro de Deuteronômio capítulo 22 e Levíticos capítulo 20, não era só a mulher que deveria ser morta apedrada, não era só a mulher que estava sendo pega no adultério. A mulher não adulterou sozinha. Havia um homem nessa situação. Só que o homem não é apresentado. Em partes, os escribas e fariseus estavam certos. Em partes. Então a primeira coisa, Jesus não podia dizer: apedreja essa mulher, porque a lei diz que ela deve ser apedrejada. Porque ele estaria dizendo que aquela mulher era digna de morte. E só quem poderia fazer isso naquela época era o Império Romano. Se ele fizesse isso como judeu, ele seria preso. Ele não podia. Então preste atenção, qual era a ideia dos escribas e fariseus? Se ele falasse: não, ela é digna de perdão, o que eles falariam? Jesus está contra a lei de Moisés. Esse não é o Messias, esse é falso. É o segundo ponto crítico. E qual é o terceiro ponto crítico? Se ele falasse também: apedreja, aqueles que estavam à margem da sociedade, que estavam recebendo o amor de Jesus, o perdão de Jesus, iriam se afastar de Jesus. É engraçado, meus irmãos, que quando a gente vê uma situação, preste atenção, de dificuldade, de pecado, pense nisso. Será que nós não somos os primeiros a apontar? Será que nós não temos a mesma atitude que tiveram os escribas e fariseus? Será que não é essa a nossa atitude? Será que nós não pegamos também essa situação e apontamos: olha, é esta? Olha a canção que o Nicolas cantou aqui, reconhecendo. O cantor reconhece as suas limitações, as suas fraquezas, mas você entende pelo louvor que ele se derrama diante de Deus e fala: Deus, eu sei que o Senhor me ama. Mas é mais fácil, irmãos, nós falarmos: é ela, é essa adúltera, ela é culpada, foi ela, é por causa dela. Talvez os homens que a levaram, é por causa dela que famílias são destruídas. Ela seduz os homens e destrói as famílias. É ela e é ela. Talvez a nossa atitude é igual diante, irmãos, de situações
parecidas, talvez não tão graves, mas parecidas. A primeira lição que nós aprendemos com isso, meus irmãos, é que nós não podemos apontar o dedo para ninguém. Nós não somos juízes do nosso irmão. A principal lição que nós aprendemos é que nós não somos juiz dos nossos irmãos. Olhe para o seu irmão, fala assim para ele: eu sei que você tem defeito. Sabe o que Jesus faz? Qual é a resposta de Jesus, meus irmãos? Ele se inclina. O texto vai dizer que ele estava ensinando. Olha como são os escribas e fariseus. Você acha que eles estão preocupados? Ele se inclina e começa a escrever na terra. O que será, irmãos? Eu já vi alguns pregadores tentar pensar a respeito disso. O que será que ele estava escrevendo na terra? Uma certa escritora, ela pensando a respeito desse texto, por conta da mulher estar seminua, e era assim que a multidão e que aqueles que estavam ali diante de Jesus queria que ela estivesse. Uma escritora diz que Jesus ele tinha tanto amor e tanta compaixão, pensamentos da escritora, que diz que ele se dobra, escreve na terra para chamar toda a atenção para ele mesmo, para que aquela mulher pudesse se arrumar a sua roupa, tirar toda a atenção que estava sobre aquela mulher. Eu fiquei pensando a respeito disso, meus irmãos. É possível que Jesus tenha feito isso. Sabe por quê? Por causa do seu amor, da sua compaixão, da sua graça. Eu acredito. Ele tira a atenção. Talvez ele tenha feito isso comigo, com você. Tira a atenção que estava sobre nós, por conta da nossa situação de pecado, de transgressão, de tantas situações que nós chegamos até Ele. Ele tira a atenção e Ele chama a atenção para Ele. O amor de Jesus, irmãos, é capaz que isso tenha acontecido, eu acredito. Mas o importante é que Ele se inclina, e depois de se inclinar, Ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Romanos capítulo 3, verso 20, diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A mesma lei que estava mostrando o pecado daquela mulher, o que Jesus está fazendo? Ele está usando a mesma lei como espelho para mostrar o pecado daquelas pessoas que estavam ali, porque a lei servia para isso, meus irmãos, e a lei serve para isso. A lei serve para mostrar o pecado, ela serve como espelho para mostrar o pecado. Por isso, um a um foi saindo. Por isso que a primeira lição que nós aprendemos é que nós não podemos julgar o nosso irmão. Não podemos julgar o nosso irmão. Só um, irmãos, que a gente conhece como o acusador. Quem é? Está lá em Apocalipse 12:10. Ele é o acusador que será derrotado para sempre. Ele é acusador. O
que acontece é que Jesus tira o foco da mulher e agora reverte o foco para aquelas pessoas que estão ali. A multidão que queria apedrejar, os homens que estavam acompanhando, os escribas e os fariseus, eles saem todos daquela cena, eles saem todos daquela situação. Jesus então ele acaba com qualquer terceirização de responsabilidade e culpa, porque é muito fácil, meu irmão, é muito fácil a gente colocar a culpa no outro. Você já percebeu isso? Se estiver muito alto, pode baixar um pouco, meus queridos. É muito fácil a gente apontar o outro, é muito fácil a gente mostrar o defeito do outro. Quem é família aqui sabe o que eu estou dizendo, porque fica mais fácil, né, irmão? Você está morando junto, né? Não é assim? É mais fácil. O outro tem culpa. Mas aí quando você olha para você, o que Jesus faz? Jesus tira o foco da mulher e diz assim para eles: olhem para vocês, olhem para a situação de vocês, olhem como está o coração de vocês, olhem para a vida de vocês. E o que Jesus está fazendo hoje, irmãos, nessa noite aqui? É a mesma coisa. Mas a mulher era tão suja, pastor, a mulher era adúltera, pastor, ela foi pega no ato do adultério e agora olha para você, irmão. E a lição de Jesus: olha para você, olha para você, pastor, eu não adultero. Para nós aqui, irmãos, Novo Testamento, quer saber o que é adulterar? Se você olhar para uma mulher com olhar impuro, desejando ela, você já está simples para você? Está fácil ou não? Lógico que não. Mas é o que nós temos que fazer, irmãos. Quem inaugurou, abriu a primeira empresa de terceirização de culpa, sabe quem foi? Escuta essa, é nova. Quem foi, irmãos? Adão, lá em Gênesis capítulo 3. Está lá, está tudo lindo, os animais, está faltando a mulher para o homem, ele estava só. Deus tira da costela de Adão, coloca um sono nele, tira da costela de Adão Eva, que coisa linda, está os dois vivendo, Deus abençoando. Na virada do dia, diz a Bíblia, Deus ia visitá-los. Deus disse para ele não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele vai e come. Só que ele não assume a culpa. E o Senhor Deus vem na virada do dia mais uma vez e vai visitar Adão e procura Adão. E cadê Adão? Como se Deus não soubesse onde ele está, né? Mas cadê Adão? Onde você está? É mais fácil culpar os outros, irmãos. Onde você está? Inaugurou a empresa. Eu me escondi. Por quê? Você comeu do fruto que eu disse que não era para você comer? O que ele faz, irmãos? O que ele fala? Foi a mulher, sabe, Senhor? A mulher que o Senhor me deu e eu comi. Olha, irmãos, como é fácil, né? Primeiro foi a mulher. Segundo, sabe, Senhor, eu estava aqui tranquilo, eu, os animais, o Senhor me deu uma mulher. Olha, irmãos, o Senhor me deu uma mulher, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando a culpa não é do próximo, a culpa é de Deus. Você já viu gente culpando a Deus, irmãos? Eu já vi crente, irmãos, que é um absurdo. Às vezes você vai conversar com a pessoa fala: mas Deus é culpado disso, Deus não tem nada a ver com aquela situação, nada. Mas a pessoa culpa Deus, ela já cansou de culpar o próximo, ela culpa Deus. Então, o que Jesus faz aqui, irmãos, nesse texto de João capítulo 8?
nessa situação dessa mulher? Por que todo mundo vai embora? Porque agora a lei é espelho para eles, para ver o pecado deles, a situação que eles estavam vivendo. E olha para você hoje, é a primeira lição que nós aprendemos. Olha para você, faz uma autoanálise da sua vida hoje. O que você precisa melhorar? O que você precisa mudar? A multidão, quem representa a multidão ali, meus irmãos? Fim de ano agora tem bastante, mas todo ano tem. Vai ali no centro de Guarulhos, aí tem lá, eles colocam lá num arado, na frente da loja. As mulheres gostam disso. Aquelas promoções relâmpago, sabe? Um monte de sapatilha, R$10. O ano todinho tem, aí no fim do ano eles fazem isso como se fosse uma festa, Black Friday. Aí coloca lá, e vai todo mundo lá, não vai? Passa até quem não está precisando, entra lá no meio da muvuca para ver o que é. Aí às vezes não está precisando nem comprar aquilo, compra sem precisar. A multidão aqui, irmãos, é aquela que anda no fluxo. Tá lá, ó, tá passando a mulher, tá seminua, opa, foi pega adultério, o que está acontecendo? Não sei, mas vou acompanhar. Tem gente que só anda assim, irmãos. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto: irmãos, não andes como a multidão anda. Você tem que andar na palavra de Deus. Você tem que andar na direção de Deus, na direção que Deus dá, que a palavra de Deus dá. A multidão está lá, irmãos. Ela não quer saber se ela está perto, se ela está longe. Ela quer saber que ela está lá. Alguém pegou a pedra, ela pega junto. É assim ou não é, irmãos? Pegou a pedra, opa, estou aqui. Ela adulterou? É? Quem disse? Os escribas fariseus. Estamos juntos. Por que, irmãos? Porque os escribas e fariseus, eles não se julgavam a si mesmos. O que é isso, pastor? Vou te explicar melhor. Nós temos que fazer isso, nos julgar a nós mesmos, não para julgarmos os nossos irmãos, mas para ajudarmos os nossos irmãos. Mateus capítulo 7 vai falar disso, daqui a pouco nós vamos ver, rapidinho. Mas os escribas e fariseus, eles não faziam isso. Eles julgavam e criticavam os outros e se exaltavam por conta disso. E eles estavam lá e a multidão seguindo. Segunda lição: não seja como a multidão. Terceira lição, que eu já disse: não seja como os doutores da lei. Não se julgavam a si mesmos, criticavam e apontavam os outros. Agora sim, Mateus capítulo 7, abre a sua Bíblia, por gentileza. Dá uma glória aí, irmão. Não, pastor, não está falando de chave, não está falando de carro. Dá glória, pastor. Uma palavra assim, pastor. Aleluia. Mateus capítulo 7. Esse texto faz parte do Sermão do Monte. Está engatilhado para minha esposa continuar a pregar o estudo, né, Davi? Uma hora vai dar certo. Verso 1: não julgueis, olha aí, para que não sejais julgados. Vamos comigo, quem está comigo dá uma glória aí. Glória a Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medidos, hão de medir a vós. Olha aí. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do seu irmão? Algumas traduções vai dizer cisco, e não vês a trave que está no seu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Aqui Jesus está tratando novamente com os escribas e fariseus,
E ele está tratando de 3 situações, 3 julgamentos, presta atenção. Primeiro, o próprio julgamento pessoal, o que a gente faz de nós mesmos. Esse deveria ser feito diariamente. Entenda isso, irmãos. O que também seremos julgados pelos outros, né? Quando a gente julga alguém, nós seremos julgados. E o que seremos julgados por Deus, porque no final de tudo, irmão, não tem jeito, né? Se a gente tem esse comportamento, no final de tudo não tem jeito. Vamos para o texto. Olha lá, volta no verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós. Vamos lá, verso 3. E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Parece até meio dramática a cena aqui, né, irmãos? Meio estranha. Olha a cena. Você que leu esse texto várias vezes não parou para meditar. O camarada tem o que no olho dele? Uma trave. Essa trave significa que ele não enxerga. É algo muito grande. É algo que ele não consegue ver. E aí, ele sem ver, ele quer tirar o cisco. Você já reparou, irmãos, que é difícil você tirar o cisco do olho de uma pessoa? Às vezes a gente tenta soprar e dá certo, não é? Quando não dá certo, uma pessoa uma vez, eu estava lendo a respeito, caiu um cisco de aço no olho. Você que trabalha com mecânica, aquelas furadeiras de bancada, né? Coloca um óculos de proteção, não vacila não. Eu já peguei tanta gente trabalhando assim. O rapaz foi colocar um alumínio ali em casa, eu falei, meu, cadê seu óculos de proteção? Não, que não sei o que, não. Pegou. E aí, não saiu. Teve que ir para o oftalmologista. O oftalmologista, ele ficou prestando atenção enquanto eles trabalhavam, a delicadeza que é mexer no olho. Pastor, o que isso quer dizer? Meu irmão, para você tirar o cisco do olho do seu irmão, primeiro você não tem que ter um arqueiro no seu. Segundo, é algo delicado. Olha o que a palavra está tratando, o que Jesus está tratando. O olho é algo delicado. A vida do seu irmão é algo delicado. Deus a tem como preciosa, porque Ele diz que nós somos a menina dos seus olhos, porque você é especial, porque você é delicado. E esse camarada que tem a trave no seu olho é aquele camarada que ele não aceita se julgar a si mesmo, como os escribas e fariseus. Ele olha para os outros sempre têm defeito. Ele olha para os outros e os outros sempre estão numa situação ruim, mas ele não. Ele sempre está bem, ele sempre é a pessoa correta. Quando olhavam para os escribas e fariseus, meus irmãos, em Israel, coitado daqueles judeus, eles olhavam e falavam assim: agora esses sim, esses são servos de Deus, esses sim cumprem a lei de Deus. Mas Jesus os chamou de sepulcro caiado, hipócritas. E nós temos a mesma atitude deles, quando nós não assumimos os nossos pecados diante de Deus, não confessamos os nossos pecados diante de Deus, não nos arrependemos deles e queremos ajudar alguém que está passando uma situação difícil. Quem entendeu o que o texto disse? Amém. Quem entendeu? Amém. E por que reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás, olha aí, sabe, irmãos, não é um fariseu aquele que quer tirar o cisco
do olho do irmão, quer corrigir o irmão, mas ele não tira o arqueiro do seu olho? Julgar a si mesmo é o que nós estamos fazendo hoje, que essa palavra está provocando em nós hoje. Olha para você, mulher, cadê os teus acusadores? Jesus podia usar aquele momento, meus irmãos, não tinha ninguém perto, né? Tu é adúltera então? Então quer dizer que a sua vida é essa, tal, isso, aquilo, sim ou não? Poderia ter uma conversa com ela a respeito da situação da vida dela. Só que Jesus, meus irmãos, Ele não precisa fazer isso, sabia? Ele não precisa expor você, o seu pecado, o meu pecado. Sabe por quê? Porque o amor dele nos constrange. A palavra dele nos leva a fazer aquilo que é certo. Quando você está adorando Ele, quando você está sendo impactado pela palavra dele, automaticamente aquilo que você faz de errado, o amor dele te constrange a tal ponto de você querer mudar. Glória a Deus. Quem já foi mudado pelo Senhor dessa forma, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? O que ele disse? Nem eu. Vai-te e não peques mais. Julgar a nós mesmos. Vamos lá. Meus irmãos, quando nós temos essa atitude diária, lembra que eu falei no início da pregação? De julgar a nós mesmos, nós buscamos em Deus ficar parecido com Jesus. Nós buscamos na palavra dele ficar parecido com Jesus, porque quando nós olhamos para nós e julgamos as nossas atitudes, aquilo que estamos fazendo, como estamos vivendo, como estamos nos comportando, o que sai da nossa boca, o que os nossos olhos estão vendo, automaticamente você vai se aperfeiçoando como cristão, você vai se tornando a semelhança de Cristo. Amém? Esse chama o processo de santificação, que não para, que isso vai avançar até a volta de Cristo. E nesse processo de santificação, nós falamos isso aqui na escola bíblica dinâmica. Nesse processo de santificação, você vai se aperfeiçoando. O que é isso, pastor? Você vai se tornando uma ferramenta própria para uso de Deus. Aí sim, muda a situação, é diferente a situação. Uma ferramenta usada por Deus, irmãos, ela não produz juízo na vida de ninguém, ela não acusa ninguém, ela não julga ninguém, ela tem de Deus uma direção. E aí quando a pessoa se julga a si mesma e vai se aperfeiçoando em Deus, ela consegue, irmãos, ter a presença de Deus, a palavra de Deus, ela consegue aconselhar alguém, ela consegue orar por alguém, ela consegue ajudar alguém. E eu e você somos essa ferramenta de Deus, que Deus diariamente quer aperfeiçoar. Amém? Amém. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mulher, cadê os teus acusadores? Já estou caminhando para o fim, irmãos. Está vendo? Vai dar tempo, certinho. Terceira e última lição. Tem gente que fala, puxa, 3 lições, 1, aleluia, 2, está quase acabando. Olha que fala 3, glória a Deus. Não precisamos nos preocupar com quem tenta nos acusar e julgar. Olha aí que coisa maravilhosa. Tem gente que fica todo estressado, perde o sono. É difícil a situação? Lógico que é. Às vezes você escuta alguma coisa, alguém, solta uma palavra de acusação, de julgamento, não é assim? Quem estava com a mulher? Todo mundo foi embora. Quem ficou com a mulher? Vou melhorar a pergunta. Jesus. Agora eu vou perguntar para você. Quem está com você? Jesus. Está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Ah, mas estão me acusando disso, estão falando aquilo, estão me julgando disso. E daí? Quem
está com você? É Jesus. Irmão, sabe quem é o maior interessado de restaurar sua vida, sua casa, sua família, a sua situação? Sabe quem é o maior interessado? É Deus. E Deus está do seu lado. Deus está acompanhando a sua vida. Deus está acompanhando a sua situação. E deixa quem quiser falar que fale, irmãos. Ah, pastor, às vezes as pessoas procuram. Ah, pastor, fulano de tal disse que não sei quem falou, que não sei o que disse, não sei o que. Irmão, vem aqui, eu sou seu pastor, eu vou falar algo para você. O que eu disse para você? Ah, o senhor não disse nada, pastor. O senhor ora por mim, o senhor me aconselha. E Deus, irmão? Deus me abençoa? Deus está comigo? Deus me ama? Deus me quer? Então você está preocupado com o quê, pelo amor de Deus? Entenda hoje, meus irmãos, o mesmo Jesus que estava com aquela mulher é o mesmo Jesus que está comigo e está com você. Amém? Fique em pé comigo. Primeira lição: não seja como a multidão. Hey!